vídeo de hoje eu quero trazer aí os principais aspectos que a gente tem que colocar na balança quando a gente fala do setor de energia elétrica. Sim, porque existem várias regrinhas na análise fundamentalista que muitas vezes a gente quer passar a régua e achar que alguns números servem para todos os setores, porém, alguns setores requerem um pouquinho mais de atenção e muitas vezes essas regrinhas elas podem fugir à exceção, então dependendo do setor. Hoje eu quero trazer o setor de energia elétrica, mas mais para frente eu posso sim trazer outros setores, façam os pedidos de vocês, mas eu já pensei, por exemplo, no setor de varejo, no setor bancário, enfim, coloquem as sugestões de vocês aqui nos comentários, mas também já deixem o like, se inscrevam no canal para não perder esse e outros vídeos aqui do canal do Trademap. E agora a gente vamos todo mundo junto até o final do vídeo para vocês entenderem um pouquinho mais sobre tudo isso que eu tô falando. Bom, gente, quando a gente fala do setor de energia, aparentemente ele é considerado sim um dos setores mais perenes da Bolsa de Valores e que muitas pessoas que pensam em dividendos acabam olhando muitas vezes para esse setor, porque energia é energia, né? Tem momento ruim, tem momento bom, mas as pessoas estão sempre consumindo energia, salvo, claro, essa crise que a gente tá vivendo, né? Ou que viveu até então, onde algumas empresas, algumas indústrias, o comércio consumiram um pouco menos de energia e isso afetou sim o resultado de algumas empresas, mas o ponto mais importante é que quando a gente olha numa janela longa, essas empresas passam por diversas crises e elas ainda estão aí apresentando muitas vezes crescimentos ok ao longo do tempo, distribuindo os seus dividendos. E quando eu falo de crescimento ok, gente, é porque muitas dessas empresas, elas já estão super consolidadas no mercado, elas crescem pouquinho a pouquinho ao longo dos anos, mas realmente o forte dela, o retorno que o investidor que coloca uma ação dessas na carteira está justamente nos dividendos, e eu vou mostrar isso para vocês, fazendo depois uma comparação entre algumas empresas através do Trademap. Primeiro ponto muito importante dentro do setor de energia, não dá pra gente simplesmente fechar o olho e achar, não, vou colocar qualquer empresa de energia na minha carteira. Porque primeiro a gente precisa entender os subsetores do setor de energia. Então nós teremos aí a geração, a transmissão e a distribuição, sendo que cada qual envolvem riscos diferentes. Então nós temos, por exemplo, a geração que pode ser afetada, por exemplo, por uma crise hídrica, como já aconteceu em São Paulo alguns anos atrás. Então isso pode afetar sim o desempenho da empresa. Quando a gente fala do setor de transmissão, nós consideramos que talvez ele seja o mais tranquilo dentre os três, porque ele fecha geralmente contratos longos, né, para transmissão de energia, então tem uma previsibilidade muito grande na receita e não depende tanto assim de quanto as pessoas vão consumir, por exemplo, de energia ou da própria questão da inadimplência, né? É claro que quando a gente fala que ele é um dos subsetores mais seguros, ainda assim, né, não existe investimento sem risco, né? Mas comparando, por exemplo, quando a gente fala da última ponta, que teoricamente seria a distribuição, né, e a comercialização dessa energia, essa talvez seria a ponta mais arriscada dentre esses três, justamente por conta dessa questão da inadimplência. Então, mediante uma crise, pode aumentar sim o nível de inadimplência, e o que nós temos visto durante essa pandemia que nós estamos vivendo é justamente algumas medidas que alguns estados, né, que o governo está aderindo, que é, poxa, a gente está vivendo por um momento excepcional, né? Muito diferente do que a gente já viveu até então. Então, mesmo que algumas famílias não paguem, por exemplo, a sua conta de luz, você não pode cortar porque, quer queira ou não, muitas pessoas estão passando por dificuldade. Então, isso sim, pode afetar essa ponta mais uma vez. De qualquer maneira, é importante primeiro, então, a gente entender os riscos desses subsetores, e eu confesso que a minha atração maior é justamente pelo lado das transmissoras, ou pelo menos para aquelas empresas que estão um pouquinho mais diversificadas e que até têm um pouquinho de 2 ou 3 desses setores dentro. Então você pode ter empresas assim que tem tanto a transmissão como a geração, algumas aí tem as três no caso, né, geração, transmissão e distribuição, mas eu particularmente fujo somente, por exemplo, das distribuidoras, porque eu acho que elas têm um nível aí de risco um pouquinho maior. Mas beleza, gente, agora eu acho que a gente já pode falar um pouquinho sobre os números. Por quê? Muitas pessoas, como eu falei pra vocês, pegam algumas regrinhas da análise fundamentalista e querem passar a régua em todas as empresas da bolsa, e não é bem assim que funciona, porque cada caso é um caso. E aí, pensando nisso, eu quero compartilhar minha tela com vocês, mostrar que indicadores são esses que a gente precisa demandar um pouquinho mais de atenção para o setor de energia, e até mesmo mostrar para vocês como fazer uma comparação em empresas dentro do mesmo setor
da maneira correta, porque muitas pessoas às vezes também fazem comparações que são tanto quanto equivocadas. Bom, gente, aqui eu já tô com a minha tela do Trademap e por mais que não tenha nenhuma ação, para encontrar as ações do setor de energia elétrica, então é muito fácil, basta eu clicar aqui em ações e eu vou aqui em utilities, né, que muitas vezes são aquelas utilidades básicas que a gente chama. Então aqui em utilities eu consigo achar várias empresas desse setor, mas não somente do setor de energia, vocês vão encontrar também empresas de saneamento, por exemplo. E aqui nós temos algumas, tá, gente? E aí vamos supor então que a gente queira falar das distribuidoras, né, que muitas vezes são aquelas da ponta final. E aí a Light é uma. Deixa eu colocar aqui na Light que a gente já vai começar a ver alguns indicadores e até mesmo fazer um comparativo entre as empresas. Então eu tenho a Light aqui, vou dar um salvar. Bom, gente, aqui eu já abri a Light e eu acho que de cara muitas pessoas já devem ter ficado horrorizadas com alguns indicadores, principalmente quando a gente fala da questão do endividamento. Esse é um dos quesitos que muitas pessoas que estão começando às vezes não conseguem assimilar direito, do porquê que a gente aceita um endividamento alto no setor de energia elétrica. Isso é normal. Quando a gente fala da dívida líquida pelo patrimônio líquido, esse indicadorzinho aqui, a regrinha, né, aquelas regrinhas que muitas pessoas aprendem e querem aplicar a tudo, muitas vezes diria o seguinte: olha, eu não quero ver esse indicador com valor maior do que 50%, porque eu não quero que o patrimônio líquido da empresa esteja mais do que 50% comprometido com dívidas. Só que aqui a gente está vendo 117,4% para a Light. Porém, nós entendemos que essas empresas, elas até têm uma certa previsibilidade maior na receita, né? Entendendo que aquela continha de luz, ela chega aí todos os meses na casa das pessoas, por mais que, como eu falei para vocês, tenham momentos de maior inadimplência, mas ainda assim ela consegue até ter uma certa previsibilidade nas receitas, tá? Não tanto quanto as transmissoras, porque as transmissoras, elas fecham contratos muitas vezes longos, né? E elas ganham pela energia, pela transmissão de energia e não necessariamente pelo consumo das pessoas. Mas quando a gente ainda assim fala da ponta, né, da distribuição, essa dívida ela pode ser um pouco maior, porque essas empresas de energia elétrica, como eu falei, ela pode ter uma certa previsibilidade, mas elas demandam muito investimento nas suas estruturas. Então, para elas conseguirem manter essas estruturas e até mesmo conseguirem dar conta, né, de cumprir todos os contratos que elas fecham, né, da questão de prover energia para algumas empresas, enfim, para as pessoas, porque existem alguns contratos também que a gente chama que são os contratos no mercado livre, né, onde algumas empresas ou algumas indústrias que talvez consumam um pouco mais de energia tentam fechar contratos diretos com essas empresas, entendendo que talvez eles consigam baratear um pouco a questão da luz para essas empresas. De qualquer maneira, quando a gente fala do setor de energia elétrica, é comum nós vermos o endividamento um pouco maior. Até mesmo aqui a dívida líquida pelo EBITDA, as regrinhas diriam que a gente não gostaria de ver empresas que estivessem negociando a dívida líquida pelo EBITDA acima de 3 vezes e meia, entendendo que ela já estaria aí um tanto quanto alavancada. Mas, como eu expliquei para vocês, a estrutura da dívida, né, de algumas empresas do setor elétrico, elas permitem, então, essa alavancagem um pouquinho maior, desde que, claro, sejam dívidas que possam ser controladas e que geralmente são, tá, gente? Já quando a gente fala da margem líquida, esse é outro indicador que é muito importante a gente bater na tecla. Por quê? Aqui a gente está falando da Light, que ela é uma distribuidora, e as distribuidoras, em determinados momentos, elas podem sim ter uma margem um pouquinho menor se você for comparar, por exemplo, com as transmissoras. As transmissoras, muitas vezes, elas conseguem ter margens muito maiores, muitas vezes de 40%, 50%, 60%. Mas porque, como eu falei para vocês, são subsetores diferentes. E é aí que a gente vem para a parte da comparação e que nós precisamos aprender de uma vez por todas, que nós precisamos fazer uma comparação de arroz com arroz, feijão com feijão, e não simplesmente querer comparar, por exemplo, uma Light, que ela é uma distribuidora, com alguma outra empresa que é da transmissão de energia. E aí que a gente vai fazer uma seleção das ações que nós vamos comparar agora. Bom, gente, para eu selecionar quais serão essas empresas, primeiro ponto eu vou desmarcar aqui a Eletrobras, CEMIG, Taesa e tudo mais, e eu vou ficar com a Light, eu vou colocar a Equatorial e eu vou colocar aqui também a CPLE 6.
Bom, gente, aqui eu tenho 3 empresas que aí sim elas são um pouco mais comparáveis, porque nós estamos falando praticamente aí do mesmo setor, elas atuam pelo menos na mesma atividade. E aqui a gente começa a fazer um comparativo, né? Vamos dar uma olhadinha na dívida líquida pelo EBITDA. Então aqui a gente começa a enxergar aí qual é a diferença entre elas, né? Bom, aqui a gente tem uma Light negociando a 4,5 vezes, temos Equatorial 2,1 vezes e a Copel 1,5 vezes. Quando a gente fala da margem, aqui a gente começa a ver que as margens elas até são trabalhadas um pouquinho aí mais dentro aí do mesmo nível, né? Então a gente tem Light com 10%, Equatorial com 15%, Copel com 12% e a gente tem uma média do setor de 12,64%. Agora, gente, vocês lembram que eu falei sobre a própria questão dos dividendos, né? Então, quando a gente vem aqui nos indicadores do mercado, aí são alguns indicadores da análise fundamentalista, alguns múltiplos que a gente gosta de observar, né? Bom, quando a gente fala dos dividendos, aqui a gente tem que entender que essas empresas da ponta da distribuição, elas naturalmente vão distribuir muitas vezes menos dividendos do que as transmissoras. As transmissoras elas têm muitas vezes uma margem muito maior, elas conseguem fazer mais caixa, vamos dizer assim, e consequentemente distribuir mais dividendos. Quando a gente fala de preços, aí aqui é uma parte importante, principalmente para quem está tentando procurar bons negócios a bons preços, né, ou a preços médios, pelo menos no mercado. Então aqui a gente consegue fazer um comparativo. Nós temos que a média para o primeiro trimestre de 2020 é de 4,7 vezes, ou seja, o preço-lucro, né, que diria pra gente mais ou menos o tempo que nós teríamos de retorno com essas ações, a média dessas 3 seria de 4,7 vezes. E aqui quando a gente enxerga então uma Light a 2,2 vezes, Equatorial 6 vezes e a Copel 6 vezes, então aqui a gente já consegue entender o que está mais ou menos barato. Ponto muito importante sobre essa questão de preço: nunca devemos olhar de maneira isolada. Até mesmo todos esses números que a gente está passando aqui, eles não devem ser olhados de maneira isolada. A gente precisa entender qual é a pintura inteira, como que esse quadro ele é formado, que não é somente por números. Nós teremos também a própria questão da análise qualitativa. Quais os projetos, muitas vezes, de expansão dessas empresas? O que elas estão fazendo mediante a crise para tentar ter um impacto um pouco menor. Sobre a questão da gestão, né? O que você acha da questão da própria gestão de cada uma dessas empresas? Quando a gente fala muitas vezes dos estados que elas estão atuando, dos níveis de inadimplência, tudo isso é muito importante a gente analisar antes de investir, não somente as empresas do setor de energia, mas de qualquer outra empresa. Mas os indicadores que eu realmente queria chamar um pouquinho mais de atenção eram justamente a questão da margem líquida e do endividamento dessas companhias, que nós podemos sim ter diferenças nas margens dependendo do subsetor e que o endividamento um pouco maior, ele é sim um pouco mais plausível para esse setor também. Então, muito cuidado ao aplicar essas regrinhas, não olhem somente os indicadores, não separem a análise qualitativa da quantitativa e entendam que sim, existem riscos diferentes ainda que dentro do setor de energia, mas eu considero que sim, principalmente para quem pensa no longo prazo, quem pensa em dividendos, olhar para o setor de energia e quem sabe até o de transmissão pode ser sim uma boa pedida, beleza? E bom, se você tem algum outro indicador que você acha imprescindível olhar de maneira muito específica para o setor de energia elétrica, escreva aqui nos comentários, compartilhe esse conhecimento com quem nos assiste e lê os comentários também, e eu vejo vocês então no próximo vídeo.